Finalmente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo, meus amigos, minhas amigas da segunda fase da OAB Trabalhista. Antes de qualquer coisa, permita-me saudá-los nesse começo de estudos. Meus amigos, sei que muitos de vocês devem estar se perguntando: pô, Bruno, você falou que ia gravar a sua aula de terça-feira, rapaz. Pois bem, infelizmente na terça tivemos alguns probleminhas técnicos, por isso não consegui gravar aí no Unisal nossa primeira aula. Logo, doutores, vou fazer essa gravação aqui da minha casa, mas a partir da próxima aula é tudo gravado em sala de aula mesmo, tá bem? Beleza, doutores? Tranquilo. Então, hoje nós vamos começar o nosso curso de segunda fase da OAB. Vamos começar nosso curso trabalhista. Nessa aula inicial nós vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu vou explicar como vai funcionar os nossos estudos e dar algumas dicas na segunda fase. E depois a gente já parte para a primeira peça, a reclamação trabalhista. Para quem estava na minha aula na terça-feira, já ficou 2 exercícios para fazer. E para quem não estava, vou passá-los hoje. Mas calma, dá tempo ainda de você fazer tranquilamente, tá bem? Beleza. Aí a pergunta: Bruno, eu não sou aluno do Unisal Lorena, eu não faço parte aí do curso de Direito, mas acompanho seus trabalhos, o pessoal aí da Unital, da Unip, da Univap, da FACIC. Pois bem, meus amigos, todos vocês que acompanham o meu trabalho, fiquem à vontade também para usufruir dessas aulas, me mandar as peças. Eu estou aqui para a gente estudar juntos, é essa a finalidade do nosso canal e por isso mesmo é feito tanto para os alunos do Unisal quanto para os alunos de outros cursos. E eu gostaria de agradecer a todos que estão aí nos acompanhando. Só peço um favor, quem puder, não deixe de dar um like aí embaixo, deixar o registro do gostei e, se possível, compartilhar com os colegas esses vídeos para o nosso canal ficar cada vez mais forte. Pois bem, doutores, sem mais delongas, vamos juntos começar a dar uma olhadinha em como vai funcionar nossas aulas de segunda fase. Vamos lá? Vem comigo então. Doutores, queria iniciar mostrando para vocês essa imagem. Aí está uma apresentaçãozinha que vai estar um link na descrição do vídeo com ela para você dar uma olhada. Vamos lá. Começando com o nosso querido plano de estudos. Plano de estudos olhando as últimas peças. Isso daqui é um ponto fundamental no nosso estudo. Ver as últimas peças e entender como está a situação na OAB. Olha para vocês verem, meus amigos. Vamos lá. Olhando exame por exame, incluindo as peças que foram cobradas. Exame número 4. Exame número 4, lá embaixo, contestação. Depois, exame unificado 5 da FGV, de novo outra contestação. Depois, exame unificado 6 da FGV, outra contestação. Depois, exame unificado 7, recurso ordinário. Depois, exame unificado 8, contestação. Depois, exame unificado 9, recurso ordinário. Aí, exame unificado 10, que mudou um pouco, ação de consignação em pagamento. Depois, exame número 11, contestação. Exame número 12, reclamação trabalhista. Exame número 13, embargos de terceiro e embargos à execução. Depois, exame número 14, reclamação trabalhista. Além disso, exame número 15, recurso ordinário. Exame número 16, recurso ordinário. E por último, o último exame 17, contestação. Meus amigos, olhando essa tabela e colocando ela em percentagens, olha o que a gente vai ter. Contestação, 43%. 43 das últimas 14 provas, 43% foram contestações. Depois, recurso ordinário, 29%. Depois, reclamação trabalhista, 14%. E outras peças quaisquer ficam em torno de 14%. Levando em conta que são duas, né? Nós temos 7% para cada um. Desse jeito a gente chega numa conclusão engraçada. As 3 peças mais cobradas indiscutivelmente é contestação, é recurso ordinário e reclamação trabalhista. Essas são as 3 que mais foram arguídas. Então beleza, Bruno, eu só vou estudar as 3 e desencarar o resto. É claro que não.
pelo amor de Deus, aqui no nosso cursinho nós vamos olhar todas as peças trabalhistas, uma a uma. Nós vamos passar por embargos no TST, caiu uma vez na história, que foi no meu ano que eu fui fazer exame de ordem, na extinta VUNESP. Nós vamos olhar recurso adesivo, nós vamos olhar lá determinadas ações, como mandato de segurança, ação rescisória, nós vamos ver o inquérito judicial, tudo isso nós vamos ver. Mas por obviedade, as três que têm mais chance de cair são exatamente essas três: contestação, recurso ordinário e reclamação trabalhista. Por isso mesmo, nós vamos fechar um acordo hoje que fechei com a turma presencial. Doutores, vai funcionar assim. Toda aula eu passo uma peça nova. Só tem uma coisa: junto com a peça nova, sempre vai ter um exercício de recurso ordinário, sempre vai ter um exercício de reclamação trabalhista ou um exercício de contestação. Logo, junto com cada aula, além do exercício daquela aula, vai ter uma dessas três peças para fazer. Então, exemplo típico, estou passando lá recurso de revista. Eu vou passar o exercício do recurso de revista e uma reclamação trabalhista. Aí vamos ver embargos no TST. Eu vou passar um exercício de embargos no TST e uma contestação. A gente está vendo um recurso adesivo. Eu vou passar o recurso adesivo e um exercício para ele e uma de reclamação trabalhista. Notaram? Então você vai ter sempre duas peças para fazer. Uma vai ser uma dessas três. E as outras vão ser do próprio exercício da semana. Por que eu estou fazendo isso? Simples. Porque são as três que mais caíram. São as três mais arguídas no exame. Por isso mesmo, é a matéria que a gente vai ter que assistir. Beleza, beleza, beleza. Visto isso, vamos adiante. Sistema de aula. Minhas aulas vão sempre funcionar assim. Peça aí as suas estruturas, direito material e envio de peças para correção. Doutores, sempre vai ser desse jeito. Eu vou falar sobre a estrutura de peça, vou falar rapidamente do direito material e, por último, o envio das peças para correção. Eu vou passar um exercício para você fazer e me enviar. Pois bem, por isso mesmo a gente vai precisar de 3 recursos para isso dar certo. Primeiro deles, Facebook. Eu preciso que vocês me adicionem no Facebook, porque eu vou colocar os vídeos no Face além do YouTube, e vou colocar, além dos vídeos no Face e no YouTube, eu vou colocar o material de apoio lá. Por isso é muito importante você me adicionar no Face, Bruno Creado, tá bem? Além disso, a utilização do PowerPoint. Eu coloco todas as peças num PowerPoint. Quem quiser, está na descrição desse vídeo o link do PowerPoint, para você abaixar e utilizar para estudo. E por último e principal, e-mail. Doutores, eu só tenho um jeito de ajudar vocês na segunda fase, que é corrigindo as suas peças. Por obviedade, nem todo mundo pode ir no Unisal assistir esse vídeo. E quem não for aluno do Unisal, nem pode entrar lá para assistir essas aulas. Por isso mesmo, eu criei um método. Você vai fazer a peça em casa à mão e mandar para mim. Mandar como? Ou escaneado ou por foto. Ah, Bruno, mas como que eu vou mandar? Pelo Face? Não faz isso. Quem controla o meu Face hoje é o pessoal que trabalha na coordenação do curso de Direito. Eu quase não entro no meu Face. Por isso mesmo, meus amigos, mande para um e-mail. Um e-mail que eu criei só para essa finalidade. O e-mail é brunocreado@gmail.com. Repito, brunocreado@gmail.com. Manda para esse e-mail as suas peças, a foto das suas peças, para eu fazer a correção, tá bem? É muito importante você fazer as peças. Doutores, eu falei isso na nossa aula presencial e falo aqui. Só tem um jeito de você passar, é fazendo as peças. Afinal de contas, essa é uma prova prática, por isso mesmo precisa de prática. Bruno, não entendi. É simples. Doutores, vamos lá. Eu quero passar na minha prova prática de direção. O que eu faço? Eu fico lendo livros sobre como dirigir carros. Não. Eu vou lá e dirijo o carro. É isso que eu vou fazer. Eu vou entrar no carro, sentar e dirigir. É a mesma lógica aqui. Não tem como eu passar na segunda fase se eu não treinar, se eu não fizer peças. Por isso mesmo. Façam as peças e mandem para Bruno Creado, segunda fase, tudo junto, @gmail.com. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas aí começam algumas dúvidas importantes. Algumas referências de aula. Primeira delas, bibliografia. Vem comigo.
Doutores, aí eu peço licença, mas eu vou utilizar uma bibliografia que mais se assemelha ao meu estilo. Então eu fui aluno na segunda fase do professor André Paes de Almeida, famosíssimo professor do LFG, excepcional professor, e eu utilizo o material dele de apoio para a segunda fase. Por obviedade, Bruno, eu sou obrigado a comprar esse material? Claro que não, é só uma indicação. Você usa o material que você quiser. Mas para as nossas aulas, eu indico 4 grandes livros, tá? O primeiro deles é esse daqui, ó. Direito do Trabalho, André Luiz Paes de Almeida, Direito do Trabalho, editora Ridel. Esse livrinho é um compêndio que traz toda a matéria de direito material e também toda a matéria de direito processual do trabalho. É um grande resumão para as horas difíceis que você está procurando aquele direito material e não está achando, ou aquele instituto que você esqueceu. Exemplo, esqueci o que é estabilidade e as suas formas. No livrinho do André tem tudo. Por obviedade, posso usar no dia de prova? Não, esse eu não posso. Beleza, segundo livro, e esse vai ser livro base, é da onde eu vou tirar as nossas peças e modelo de peça. O excepcional livro também do professor André Paes de Almeida, André Luiz Paes de Almeida, Prática Trabalhista, Editora Método, Prática Trabalhista. Vale muito a pena. Esse vai ser o nosso livro base. Nesse livro o professor traz modelos de peça e também os exercícios da onde eu vou tirar maior parte de nossos exercícios. Excepcional obra. Depois, para quem quiser, e esse eu indico para quem quiser mesmo, porque tem vários e vários no mercado, livros voltados para CLT comentada. É o livro CLT comentada do professor André Paes de Almeida. Chama-se CLT e súmulas do TST comentadas. Também da editora Ridel, também da série Descomplicada, tá? Beleza? Excepcional livro, uma CLT comentada muito boa para os estudos de segunda fase. De novo, posso levar para o dia da prova? Não, não posso. Só lembrando, esse livrinho também eu não posso, que tem modelo de peça, tá bem? Eu não posso mais levar legislação comentada, tá? Não existe mais essa história de levar legislação comentada, mas para quem está estudando, por vezes isso ajuda por demais. E por último, o último livro, e esse que eu indico a compra para levar no dia da prova, nosso querido Vademecum Trabalhista, também do professor André Paes de Almeida, Vademecum Trabalhista, da editora Ridel, André Luiz Paes de Almeida. Excepcional livro, excepcional, e esse pode ser utilizado no dia da prova. De passagem, vou ensiná-los a marcar o livro para ser levado no dia da prova. Logo, essa é a nossa bibliografia do curso. Brunão, peraí. De novo, eu tenho que comprar? Não. Eu utilizo outro livro, eu utilizo o livro do Leone Pereira. Pode utilizar? Pode. Eu utilizo o livro do Amador Paes de Almeida, CLT anotada da Saraiva. Posso utilizar? Pode. Doutores, fiquem à vontade para utilizar o livro que vocês quiserem, tá bem? Essa é apenas uma indicação. Beleza. Então, vamos adiante. Vamos entender agora a metodologia de aula, algo importantíssimo. Nossa aula vai seguir o que eu chamo de Santíssima Trindade da Prática. Funciona assim. Primeiro, a gente vai ter que memorizar o esqueleto. Bruno, o que é o esqueleto? Esqueleto é um métodozinho que eu criei na minha época de segunda fase, que me ajudou por demais e tem ajudado meus alunos. Basicamente é assim, é um resumão para você memorizar a peça. Mas calma, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Então, primeiro o esqueleto, depois o modelo. Doutores, vocês vão ter que seguir um modelo. Eu indico a vocês seguir o meu modelo, é o modelo que eu vou trazer, é o modelo padrão. Por obviedade, eu preciso escrever ipsilitre, igualzinho que você escreve, Bruno. É evidente que não, doutores. Vocês têm liberdade para modificar um pouco esse modelo. Eu só peço para não utilizar 4, 5 modelos diferentes. Se vocês vão acompanhar com a gente, faça o nosso modelo. Bruno, eu sou aluno do Unisal e já estou matriculado no Damásio. Eu sigo o seu modelo ou do Leone? Do Leone.
Bruno, eu sou aluno do Renato Saraiva, eu estou fazendo lá, eu sigo o seu modelo ou do Leone? Do Leone. Bruno, eu sou aluno do LFG, eu sigo o seu modelo ou do André Paes de Almeida? Qualquer um dos dois, os modelos são iguais, eu utilizo os modelos do professor André, tá bem? Então, por isso mesmo, se você estiver fazendo outro cursinho, aí eu indico você a seguir o modelo do seu professor do cursinho que você está fazendo, e aqui seria uma aula de acompanhamento. Bruno, eu não estou fazendo cursinho nenhum, só estou com você aqui online. Perfeito. Se você só está comigo, aí, meu amigo, peço para você confiar em mim. Siga os meus modelos, os modelos que eu vou passar aqui. Não faça como alguns alunos que começam a procurar modelos na internet. Não é hora disso, não faça isso. Muitas vezes esses modelos são voltados para a prática. Então, beleza, fechado. Primeiro você vai memorizar o esqueleto, depois você vai seguir o modelo que eu vou passar. E por último, e principal, fazer. Doutores, não tem como, isso eu já disse e vou repetir várias vezes nessa aula, não tem como passar na segunda fase sem fazer peça. Na segunda fase você vai fazer uma peça, por isso você tem que treinar. Então fazer é fundamental. Não vai ser assistindo as minhas aulas que você vai conseguir passar. Não vai ser assistindo aula em qualquer cursinho que você vai conseguir passar. Não vai ser assim. Você vai ter que tentar, você vai ter que fazer. Beleza? Feita a Santíssima Trindade, vamos a algumas dicas de estudo. Primeiro, meus amigos, para acompanhar nossas aulas aqui no YouTube, eu indico que sempre tragam para a aula o livro, ou seja, quando eu falo livro, eu falo a legislação comentada. No mínimo, a legislação comentada. Além disso, caneta marca-texto e post-it. É muito importante esses três elementos. Post-it, caneta marca-texto e o livro que seria a legislação seca, tá bem? Beleza. Só um ato falho, não é legislação comentada, como disse, é a legislação seca, tá bem? A legislação sem comentário nenhum, é essa que vou ensiná-los a grifar, a pôr o post-it corretamente. Beleza. Então, vamos adiante. Doutores, o nosso modelo na segunda fase, ele se chama Muricy Ramalho. Como assim? O Muricy Ramalho, técnico, famosíssimo, ganhou vários títulos pelo São Paulo, também pelo Santos, acho que ele ganhou, e por outros times por aí. Ele fala uma coisa que é verdade, ele fala assim, aqui é trabalho, meu filho. Pois bem, é isso. Segunda fase é trabalho. Entendam isso. Coloque isso na cabeça de vocês. Por isso mesmo, a nossa regra agora é treino. Você vai treinar até a exaustão. Eu brinco com meus alunos falando o seguinte, quando você fizer peça a ponto de não aguentar mais, faça mais um pouco. Quando você estiver com a mão doendo, escreva com a outra. Quando você estiver exausto, dê uma lida na peça. Mas a partir de agora, a sua vida é treinar peça prática. É assim que a gente vai passar. E é essa a ideia, ainda mais agora. Muita gente pode estar pensando assim, Bruno, eu vou para a repescagem. Não pense desse jeito. Doutor, se você passou na última prova, não pense em repescagem, porque algumas coisas vão mudar em decorrência do novo CPC. Não é hora de você pensar assim. É melhor passar agora, porque senão você vai ter que estudar tudo de novo. Logo, entendam isso. A jogada é a gente arrebentar, treinar até exaustão para passar. Uma coisa importante sobre essa coisa de treinar é que alguns alunos me fazem uma pergunta. Tá bem, Bruno, quanto que é um número bom de peças para ser feita durante o dia, durante a semana, durante o mês? Pois bem, digo a vocês, o número é o número que você não aguenta mais fazer. Hã? Como assim, Bruno? É exatamente isso. Ou seja, quando você estiver exausto de tanto fazer peça, a hora que você falar, eu não aguento mais, aí você está no caminho certo. E você tem que continuar nesse caminho. Entendam isso. Segunda fase é repetição. Segunda fase é treino. Se você treinar bem, a sua chance de passar é muito maior. Beleza. Por isso mesmo, meus amigos, eu gostaria de indicar uma coisa a vocês. Eu sei que muita gente já fez estágio, e ainda mais na área trabalhista, algumas pessoas já fizeram estágio em escritório especializado na área trabalhista. E eu queria pedir um favor. Deixa todo o seu conhecimento do escritório lá fora.
Aqui dentro a gente está estudando para a segunda fase. E nem sempre o que você faz na prática, aquele macete, aquela jogada que o seu chefe, que de repente aquele advogado mais antigo lhe ensinou, é o melhor para a gente na segunda fase. Então vamos fechar da seguinte forma. Para nós, a prática real fica para o lado de fora. Aqui nós vamos estudar o que vai cair na OAB. Beleza, beleza, beleza. Só para terminar, umas dicas para a prova. Primeira delas é em relação ao que seria... Tá passando uma moto. Pronto. Pois bem, meus amigos, vamos lá, vamos ao esqueleto. Afinal de contas, que negócio é esse? Que troço é esse? Acompanhem comigo. O esqueleto que eu tô falando para vocês não é aquele esqueleto do Batman, não. O esqueleto é uma jogada, é uma dica, é uma fórmula que eu criei que tem facilitado por demais para os meus alunos. Basicamente é o seguinte, meus amigos, o mais importante na segunda fase é identificar a peça, o seu cabimento e acertar os requisitos. O esqueleto evita que você esqueça pontos importantes da peça. É como um resumo dela. E é verdade. O esqueleto nada mais é do que um resumão da peça, para evitar que você erre. Afinal de contas, meus amigos, se vocês acertarem o cabimento, a peça correta e a estrutura dela inteirinha, a chance de você passar é gigantesca. Ou seja, o esqueleto vai te ajudar nisso. Por isso mesmo, o esqueleto funciona da seguinte forma. Olha um exemplo. Exemplo é o esqueleto do inquérito judicial. Ele vai trazer o verbo, que é propor, as partes, que é o requerido e o requerente. Depois o seu cabimento, que vai falar lá quando o empregado estável comete falta grave, ou seja, há necessidade de suspensão por 30 dias. Depois, o esqueleto vai trazer os requisitos da peça, que começa com o endereçamento, depois a qualificação das partes, sendo que tem que citar o artigo 853 da CLT e 282 do CPC. Lembrando que nessa parte eu tenho que colocar por tempo hábil, para demonstrar que está dentro dos 30 dias de suspensão. Depois eu passo do contrato de trabalho, tendo de citar a data da suspensão, os tópicos, sendo um deles obrigatoriamente o da falta grave. Afinal de contas, para eu demitir por justa causa o empregado estável, eu preciso da falta grave. Depois do pedido, pedir o fim do contrato, das provas, da notificação, citando indiretamente a súmula 74, valor da causa e o fechamento. Pois bem, isso daí é uma sequência. O esqueleto ele faz isso, para você de repente não esquecer do pedido, não esquecer de abrir o tópico das provas ou da notificação. É essa a finalidade do nosso esqueleto. Por isso ele é tão importante na nossa segunda fase, tá bem? Beleza, doutores? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E agora, a última observação depois do nosso esqueleto. Vamos dar uma olhada numa última observação. Meus amigos, eu queria dar uma dica para vocês. Nossa missão é o corretor não ler a peça. Isso daqui é um pouco exagerado, por obviedade. Quando eu falo corretor não ler a peça, eu estou querendo dizer o seguinte: facilitar para o corretor. Ou seja, o tempo todo eu vou estar batendo em algumas coisas importantes para nós. Primeiro, fazer uma peça clara com tópicos bem divididos. O tempo todo eu vou estar falando para vocês da gente conseguir fazer uma peça que seja clara, limpa, ordeira. Depois, abra um tópico para cada direito. Quando nós falarmos de reclamação trabalhista ou de contestação ou dos recursos, eu vou dizer, todo tópico eu tenho que abrir em separado. Depois, sempre fundamentar sua peça com lei ou jurisprudência, utilizando letras garrafais. Por que eu falo isso, doutores? Por um motivo. Facilitem para o examinador. Façam uma peça bem organizada. Façam uma peça limpa. Quanto mais limpa, quanto mais bem organizada, melhor para o corretor e melhor para você. Tá bem? Beleza, doutores? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Belezinha. Agora, vamos propriamente à nossa aula de prática trabalhista, começando com a nossa primeira peça. Vamos lá então, meus amigos, vamos começar com a primeira peça, nossa querida
reclamação trabalhista. Vamos lá, doutores. Reclamação trabalhista é uma das 3 peças mais arguídas. E por obviedade, a identificação da peça ela é óbvia, ela é muito clara. Identificar essa peça é muito simples. Afinal de contas, sempre que eu estiver diante de uma situação onde um empregado quer adentrar com uma ação contra o seu empregador para requerer direitos, é reclamação trabalhista, ou seja, é a ação no primeiro grau de jurisdição. Quando falar que o sujeito não entrou com ação nenhuma, quando não citar nenhum tribunal, é a nossa querida reclamação trabalhista. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, meus amigos. Feito isso, vamos à estrutura da peça, começando com o endereçamento. Doutores, vamos começar quebrando um mito. Tem muita gente que durante a faculdade chega numa conclusão estranha, chega numa conclusão maluca, fala assim: excelentíssimo senhor doutor, juiz federal do trabalho, ou juiz do direito do trabalho. Doutores, não. Pelo amor de Deus, não. A Justiça do Trabalho não é a mesma coisa que Justiça Federal. A Justiça do Trabalho não é a mesma coisa que a justiça comum. Entendam isso. A Justiça do Trabalho é ramo especializado. Por isso mesmo, a Justiça do Trabalho não é ramo da Justiça comum, não podendo ser Justiça Federal nem estadual, tá bem? Beleza, doutores? Tranquilo. Aí é a grande questão. Bruno, então o que eu coloco? Na primeira linha da folha, você vai colocar excelentíssimo senhor doutor, juiz da, tracinho, vara do trabalho de, tracinho. Aí é a grande questão. Vamos lembrar isso daqui. Toma muito cuidado com uma coisa. Bruno, eu crio de repente uma vara do trabalho? Ou seja, a questão não fala que o sujeito trabalhou em São Paulo, a questão não fala o local onde ele trabalhou, ou o local onde eu vou entrar com a ação. Mas eu posso criar, eu posso pôr excelentíssimo senhor doutor, juiz da 3ª Vara do Trabalho de Resende, Cruzeiro, São Paulo, Itatiaia. Eu posso fazer isso? Não! É evidente que não. Eu não crio dados. Se não há dados, eu não crio. Só toma cuidado com uma coisa. Se porventura a questão fala a localidade onde ele trabalhou, onde ele prestou o serviço, aí a gente tem que ficar atento. Que a gente tem que lembrar das regrinhas de competência material. Vamos lembrar, doutores? Rapidamente. Competência material, regra geral, é no local da prestação do serviço. Lembrando que a gente tem 3 grandes exceções. Primeiro do empregado viajante, depois do empregador viajante e por último do empregado contratado no Brasil para trabalhar no exterior. Indico a todos dar uma olhadinha e lembrar dessas regrinhas porque pode ser cobrado. Então funciona assim. A nossa peça ela começa com endereçamento, sendo que a estrutura, o modelo nosso é excelentíssimo senhor doutor, juiz da, tracinho, vara do trabalho de, tracinho. E eu só coloco qual vara do trabalho se porventura o problema trouxer. Tranquilo? Belezinha, belezinha. Então, vamos adiante.